Meu nome é Joel, 54 anos, caminhoneiro raiz desde os 19. Já enfrentei assalto, estrada de lama, ponte de madeira caindo aos pedaços. Mas tem uma coisa que ainda hoje me faz acordar suando frio. A madrugada que fiquei preso na Serra Negra com aquilo me espreitando do mato. Era véspera de feriado. Eu levava uma carga de cimento de Campina Grande até uma cidadezinha no sertão da Paraíba, dessas que nem no GPS aparece direito. Já era noite quando peguei a estrada de terra pela serra, trecho conhecido entre os motoristas como linha morta. Sinal de celular some, o rádio só chia, e se der pane, você tá por sua conta. Céu limpo, lua cheia rasgando o breu, o motor rugindo firme, até que ouvi um estalo seco. Um barulho grosso, de algo se partindo. O caminhão afundou de leve na frente. Parei. Saltei com a lanterna e fui ver. Uma tora enorme de madeira tinha rolado do barranco e travado bem debaixo da roda dianteira. Até aí, beleza. Situação comum. Fui pegar o macaco e o pé de cabra, mas então veio o uivo. Um uivo grosso, rasgado. Não era de cachorro, nem lobo, nem gente. Era outra coisa. Algo entre um animal selvagem e um grito de dor. O som cortou a serra e foi respondido por outro, mais distante. Levantei a cabeça, gelado. Lá em cima, entre os galhos retorcidos da mata, vi dois olhos, refletindo o farol do caminhão. Olhos amarelos, parados, me encarando. Onça, pensei. Mas no fundo eu sabia que não era. O bicho desceu o barranco num pulo seco, pesado. Pude ver o vulto por inteiro. Devia ter quase 2 metros, pelo menos. Ombros largos, pernas arqueadas como de cão, mas o corpo em pé. Coberto de pelos escuros, mas com mãos. Mãos com garras. O rosto... Meu Deus, o rosto era quase humano. E o que me travou de vez foi o cheiro. Ferro, suor e carne podre, como se algo morto andasse respirando. Voltei correndo para a cabine, bati a porta e travei tudo. A criatura se aproximou com calma, como se soubesse que eu estava preso ali. Riscava o chão com as garras, farejava o capô do caminhão, rosnava abaixo. E então, ele parou do lado da janela, a menos de 1 metro de mim. Olhou direto nos meus olhos. Foi aí que percebi. Tinha lágrima no canto do olho daquela coisa, mas era uma lágrima de raiva, de dor, de alguém que sabia o que era e odiava ser aquilo. Ela ergueu o braço e bateu com força no vidro, mas não quebrou. O rádio ligou sozinho, só chiado. Depois uma música antiga de Luiz Gonzaga começou a tocar baixinho, como se zombasse de mim. A criatura se afastou devagar e sumiu no mato. Fiquei lá até amanhecer, trêmulo, sem conseguir ligar o motor. Quando o sol saiu, saí da cabine e vi o chão ao redor. Pegadas gigantescas, mistas com marcas humanas descalças. Como se alguém tivesse voltado ao normal. Segui viagem em silêncio. Nunca mais usei aquela rota. Tem gente que diz que isso é lenda, história de estrada, conversa fiada de caminhoneiro velho. Mas toda vez que a lua cheia sobe e o rádio chia do nada, eu sinto aquele cheiro no ar. E lembro dos olhos. Dos olhos de alguém que nunca quis virar bicho, mas virou. E ainda tá por aí, esperando outra madrugada, outra serra, outro caminhoneiro. Me chamo Agenor, caminhoneiro há mais de 30 anos. Já vi de tudo na estrada. Briga de bar, assalto com arma na cara, colega capotando. Mas o que aconteceu numa entrega entre Barreiras e Botirama, na BR-242, eu nunca contei pra ninguém. Até agora. Eram quase 3 da manhã.
céu limpo, noite quente de Bahia e eu levando uma carga de autopeças. Nada fora do normal, exceto por uma estranha sensação, como se eu tivesse esquecido algo importante, mas sem saber o que. Liguei o rádio para espantar o silêncio. Nada pegava. Só um chiado constante, como sussurros abafados. Ignorei. Segui dirigindo com os faróis cortando o breu. Logo depois da placa KM 239, vi algo pequeno no acostamento. Um menino, sozinho. Uns 7 anos, cabelo curto, camisa rasgada e pés descalços. Ele olhava para o chão de costas para mim. Parei o caminhão num tranco, o coração acelerado. Saltei com a lanterna. "Ô menino, tá tudo bem?" Perguntei. Ele não respondeu. Quando me aproximei, ele virou o rosto devagar e sorriu. Mas não era um sorriso feliz. Era um sorriso vazio, estranho, como se não pertencesse a um rosto de criança. Antes que eu dissesse mais alguma coisa, ele falou: "Você chegou tarde de novo, tio Agenor." Eu congelei. Ninguém me chamava assim desde meu irmão mais novo, que morreu num acidente em 1993. O rosto do menino, agora que eu via melhor, era o mesmo do meu irmão na idade que ele tinha quando se foi. Voltei apavorado para o caminhão. Liguei e saí dali o mais rápido possível. Mas os minutos passavam e eu continuava vendo a mesma placa, KM 239, várias vezes, como se eu estivesse rodando em círculo. A estrada repetia as mesmas árvores, o mesmo poste caído, a mesma pedra com marcas brancas. E o pior, a cada volta, o menino estava mais perto do caminhão. Na 5ª vez, ele apareceu do lado da cabine, bateu na porta. O vidro fechou sozinho e eu ouvi como se ele estivesse do meu lado. "Você prometeu que ia me buscar." Eu comecei a chorar, sem entender o porquê. Tentei dar ré. Nada. O caminhão desligou sozinho. Luzes piscando, rádio ligando com uma música de ninar antiga que minha mãe cantava quando a gente era pequeno. No para-brisa, o menino apareceu, agora com os olhos escuros como buraco. Encostou a mão e deixou uma marca de sangue, sim, sangue fresco, escorrendo devagar pelo vidro. Eu gritei, empurrei o banco, tentei sair, mas a porta não abria. Preso com o meu passado diante de mim. De repente, tudo apagou. Não lembro como nem por quanto tempo. Quando acordei, já era dia. Eu estava encostado no acostamento, com o motor desligado e o caminhão em ponto morto. A placa mais próxima dizia KM 241. Só que a estrada atrás de mim estava fechada por obras há mais de 2 semanas, segundo o operário que apareceu depois. Ele disse que ninguém poderia ter passado por ali, nem caminhão, nem carro, e que não tinha nenhuma criança por perto. Mostrei a marca de sangue no vidro. Quando olhei de novo, não tinha nada. Mas dentro da cabine, no banco do passageiro, estava uma foto antiga minha com meu irmão, que eu não via desde o velório. E atrás da foto, escrito à mão: "Dessa vez, você me viu." Desde aquele dia, toda vez que passo por aquela estrada, olho para o banco do carona. E às vezes, ele tá lá. Eu me chamo Laerte, caminhoneiro desde os 21, hoje com 53. Já rodei tanto que não lembro da cor original do meu primeiro caminhão. Mas nunca esqueci aquela entrega nos confins de Minas, numa cidadezinha chamada São Pedro da Serra Branca. Nem aparece no mapa. Fui mandado lá para levar um gerador novo para o hospital local. Era um frete solitário, sem escolta e com um prazo apertado. Mas o que mais me incomodou foi o aviso do despachante antes de eu sair: "Evite dormir pelo caminho. E se precisar parar, nunca use o posto no quilômetro 79. Achei exagero, mas anotei. Saí de madrugada.
O trecho era esquisito, cheio de neblina densa, mesmo com o céu limpo. A estrada parecia velha demais para ainda existir. Nenhum carro vinha no sentido contrário. Só eu, o ronco do motor e as árvores cada vez mais encurvadas. Quando o relógio marcava 1h47, vi a placa, quilômetro 79. Logo depois, o posto. Parecia abandonado, mas a luz do letreiro piscava. Um letreiro antigo, de tubo. E a bomba ainda tinha o preço em cruzeiro. Eu sabia que era loucura parar ali, mas o sono venceu. Estacionei, fiquei dentro da cabine, motor ligado, só com os faróis baixos acesos. Então, alguém bateu no vidro. Um frentista. Mas algo estava errado. O uniforme era velho, desbotado, o rosto coberto por uma sombra que o farol não iluminava. Ele fez um sinal com a mão, como se dissesse, não sai do caminhão. Eu gelei. E então, ouvi um barulho na mata do outro lado da pista. Galhos quebrando. Pesado. Como se uma vaca estivesse correndo, mas com 4 patas longas demais para ser só um animal. Olhei pelo retrovisor. Nada. O frentista estava parado do mesmo jeito. Então, ele se aproximou da minha janela e, sem abrir a boca, falou dentro da minha cabeça. Não desce. Hoje é a 7ª noite. De repente, tudo apagou. O farol, o painel, o rádio. Silêncio total. E foi aí que eu vi. Do lado da bomba de gasolina saiu uma criatura grande, desgrenhada, com pele grossa e dentes demais para uma boca só. Se arrastava em 4 patas, mas com o dorso arqueado, como se estivesse pronto para saltar. Ele não me via ainda, mas sentia o cheiro. A criatura subiu na bomba, farejando o ar. E então soltou um urro abafado, um som que parecia vir de dentro da terra. O frentista levantou os braços devagar e começou a murmurar palavras antigas, numa língua que não era portuguesa. O bicho hesitou. Foi nesse momento que o olhar dele bateu no meu caminhão. Me viu. Correu. Na velocidade que nem onça tem. Só deu tempo de trancar a porta e gritar. Ele bateu no capô, amassou com a garra. Subiu na frente do caminhão. E aí? Parou. Colou o rosto no para-brisa. Tinha um olho só. O outro era um buraco fundo, com carne viva. E então eu percebi. A cicatriz daquele rosto era igual à que meu pai tinha. Sim, meu pai. Caminhoneiro também. Desaparecido quando eu tinha 9 anos, numa rota parecida. Diziam que caiu numa ribanceira e nunca acharam o corpo. Mas eu reconheceria aquele olho e aquela cicatriz. O bicho me olhava como se esperasse algo. O frentista correu até o caminhão. Escreveu algo no vidro suado com o dedo. Aceite. E então o bicho saltou para o mato. Sumiu como fumaça. O frentista olhou para mim e finalmente falou, com a voz de gente. Essa estrada tem dono, moço. Quem entra, paga. E o seu sangue já conhece esse chão. Ele me entregou um envelope. Nele, uma foto antiga. Meu pai com o mesmo frentista do posto, bem mais jovem. E atrás da foto a escrita. A maldição passa para o próximo sangue na 7ª lua. No dia seguinte, acordei no mesmo posto, mas ele estava destruído. Sem teto, sem letreiro, tomado por mato. Não havia frentista, só ruína. Meu caminhão estava ligado, intacto, mas a chave não estava na ignição. Dirigi até São Pedro da Serra Branca sem entender nada. Entreguei a carga. Nunca mais voltei naquela estrada. Mas toda vez que a 7ª lua cheia do ano se aproxima, eu começo a ter sonhos com o mato abrindo
com garras batendo na lataria do meu caminhão. E um dia sei que vou ter que voltar lá, porque agora sou eu que carrego a maldição e a estrada já sabe o meu nome.